escalada no Oriente Médio, né? A gente tem um mapa aqui para colocar logo no nosso telão, o mapa para você entender onde está acontecendo essa nova fase do conflito, né? Desde o ano passado a gente vinha mostrando os ataques de Israel em Gaza. Olha como o mapa se ampliou. No começo, no ano passado, no final do ano passado, tudo estava concentrado aqui, né? Em Israel e na faixa de Gaza. Agora os ataques partem do Irã, cruzam outros países, cruzam Iraque, Jordânia e atingem o território israelense. Cerca de 200 mísseis, como disse a Gabi, foram disparados. É a informação que chega da imprensa dos Estados Unidos, que tem ligação direta com Israel. Então, aproximadamente 200 mísseis disparados. A distância aproximada, alguém sabe a distância? A nossa produção aqui fez a conta, né, Gabi? 1.900 quilômetros de Teherã até Jerusalém, Tel Aviv, né? Isso dá mais ou menos São Paulo, Salvador. Então, é como se de Salvador estivessem disparando contra São Paulo ou vice-versa, de São Paulo contra Salvador. E colocam-se em choque, né, duas potências militares. Israel com bomba atômica e o Irã, que não tem bomba atômica ainda, tem um programa nuclear bastante avançado. Os israelenses temem que a qualquer momento o Irã possa avançar para ter armas nucleares. Então, nós estamos vendo o conflito se transformar num conflito regional, envolvendo já vários países, né? A gente já tem Israel, Palestina, Líbano, a Síria, que também foi atingida por vários ataques israelenses, e o Irã. Os Estados Unidos, claro, evidentemente entraram e já se pronunciaram ao lado de Israel, disseram que o ataque do Irã contra Israel vai ter consequências. Curioso, né? O Israel pode bombardear, matar 40 mil pessoas, crianças, mulheres, em Gaza, e aí a Casa Branca não diz vai ter consequências para Israel, não. Mas agora os mísseis disparados pelo Irã contra Israel já geraram falas belicosas, duras, por parte do governo de Joe Biden, por parte da Casa Branca. Bom, além do ataque com os mísseis, que Israel diz que em boa parte foram interceptados, mas a gente não tem informação confiável, Gabi, porque os ataques aconteceram durante a noite. Alguns repórteres da CNN e de outras emissoras estavam lá em Tel Aviv, em Jerusalém, transmitindo. A gente via os mísseis passando pelo céu, mas também via aquele contra-ataque chamado Domo de Ferro, né, de Israel, que eles conseguem, em boa parte, interceptar os mísseis. Mas vimos alguns caindo. Não sabemos se caíram em área urbana, se foram interceptados e caíram fora das grandes cidades israelenses, Jerusalém e Tel Aviv principalmente. Então, isso ainda está. Imagens? Aqui estão as imagens, né, dos mísseis cruzando. Aqui, me parece que já é o Domo de Ferro em ação, né? É o Domo de Ferro tentando interceptar os mísseis antes que eles atinjam as grandes cidades israelenses. Que gera esse efeito de luzes, né, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em ataques em países que não têm o Iron Dome, né? Exatamente. Mas eu vi algumas cenas na CNN e em outras emissoras internacionais mostrando alguns mísseis caindo realmente em território israelense. A gente não sabe se já caíram depois de interceptados ou não. Isso tudo não está claro, né? Ainda não está claro, e há muita informação e contra-informação. Mas além do ataque com um míssil, Chico e Gabi, aconteceu o ataque num metrô em Jaffa, que é uma cidade colada com Tel Aviv. Nós temos as imagens, né? Enquanto os mísseis estavam voando, um ataque contra uma área civil, portanto, né, em que 8 pessoas morreram. Os 2 atiradores e mais 6 pessoas que passavam pela região. Aqui nós temos uma fotografia dos 2 atiradores que agiram ali próximo a Tel Aviv. É uma cidade muito perto de Tel Aviv. Israel avisa que vai retaliar, os Estados Unidos avisam que vai haver consequência. E como é que fica a população civil? Bom, aí a gente tem uma diferença gigantesca. Eu estava vendo as manchetes e as imagens. Sabe quantos bunkers Israel possui no seu território? 1,5 milhão. Quase todo prédio em Israel tem um bunker, A população civil foi orientada a correr para os bunkers. Está aqui na manchete.
Entenda como funcionam cerca de 1,5 milhão de abrigos no país. As leis exigem construção de estruturas em todos os prédios ou casas. A população buscou o abrigo depois que o Irã lançou. Aqui se falava em 120 mísseis, que essa matéria depois foi atualizada, né? A gente tem informação que se chegou a quase 200. Mas o que interessa é isso. Tem várias fotografias, pessoas correndo, mísseis, sistemas impressionantes para conter os ataques e para proteger, até certo ponto, as famílias e os civis em Israel. Bom, e do outro lado? Não estou nem falando de Gaza, né? Em Gaza a gente viu o que aconteceu. Era um massacre. Israel falava, saiam das casas do norte de Gaza que vai ser atingido. Pessoas corriam para o sul e no meio do caminho eram bombardeadas. Foi dizimada, né, em Gaza. A gente trouxe aqui, Gabi, as fotografias aéreas de satélite. Gaza foi completamente destroçada, destruída. Israel tenta apagar do mapa um povo inteiro em Gaza. E no Líbano, que agora é a ofensiva israelense no Líbano. Então, em Israel, as famílias correm para o bunker. E no Líbano, para onde que eles correm? Tem aqui a imagem, a manchete também. Sabe onde é que as pessoas vão? Para a praia. Perto de Beirute tem praia também, né? Então, como a gente vê em Gaza, né, Chico? Aquelas imagens das famílias. A pessoa corre da sua casa com medo de sofrer o bombardeio e põe o filho para dormir na areia da praia. Essa é a forma como os libaneses estão, civis, né? Estão podendo agir no meio desse ataque violentíssimo de Israel, agora contra o Líbano. 1.000 mortos já no Líbano. Civis fogem. E o Brasil anuncia que vai fazer voos de repatriação. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso, mas o principal é mostrar essa diferença de forças, né? No caso dos palestinos e dos libaneses, Israel já trucidou a Palestina e pode trucidar, se quiser, o Líbano, até porque não tem oposição. A gente comentava aqui na redação, se fosse no tempo da Guerra Fria, não estaria assim, não. Porque ali tinha a contraparte, tinha a União Soviética. Agora você não tem um contrapoder. Israel deita e rola, massacra, mata, apaga Gaza do mapa. E os Estados Unidos estão apoiando Israel e dizendo ainda, vai ter consequência para o Irã. Então, Líbano e Palestina. O futuro terrível para essas duas populações, libanesas e palestinas. E o Irã com muito mais força militar, um pouco mais afastado de Israel, mas também Israel tem um potencial militar muito maior porque tem o apoio dos Estados Unidos. O Irã tem alianças, né? Tem alianças com os países fora do eixo ocidental, mas não é uma aliança tão forte como a gente vê de Israel com os Estados Unidos.